Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui para darmos continuidade, que já estamos em nosso finalzinho da nossa EBD, hoje mais especificamente com a nossa última lição, que é a lição de número 13. E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui e que vai continuar conosco, porque nós vamos ter um trimestre agora que vai estar estudando sobre as promessas de Deus. E por entendermos o contexto que nós estamos vivendo, um contexto de política, em que se faz muitas promessas e que a maior parte das promessas, ou algumas, ou por que dizer nenhuma, praticamente se cumpre, porque são promessas de homem, porque são pautados em interesses políticos, mas nós vamos estar estudando um trimestre, que é esse último trimestre desse ano, sobre as promessas de Deus. Existem promessas que nós vamos trabalhar esses temas, existem promessas que são condicionais, existem promessas que são incondicionais. Quais são as promessas condicionais? As promessas que dependem do homem. Participar também. Quais são as promessas incondicionais? É uma promessa que não exige do homem, né? Mas elas estão somente em Deus. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E aí vamos estudar, né, sobre as promessas de Deus, bem praticamente no período em que nós vamos ouvir, estamos ouvindo aí atualmente, muitas promessas de homem, muitas promessas de político. Mas essas promessas podem se falhar. Mas as promessas de Deus, ele não falhará. E uma das maiores promessas é a promessa da vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Sabemos que tem promessas, e uma delas é da salvação. Essa promessa para a salvação, ela é uma promessa condicional. Eu preciso crer, eu preciso aceitar o Evangelho para eu alcançar a vida eterna. Veja que lá em Gênesis 15, foi Deus que passou entre as metades dos animais que Abraão partiu, mostrando que aquela promessa, a nação de Israel, exigia apenas e unicamente de Deus para abençoar a nação de Israel. Israel ainda está debaixo de uma promessa até hoje. E é sobre esse trimestre que nós vamos estar estudando e sobre este assunto que é muito glorioso. Então, continue conosco aí neste canal. E hoje nós estamos estudando a nossa lição de número 13, aqui de Presidente Epitácio. Você, meu amigo ou minha amiga, você que mora aqui em Epitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, nossa sede, na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, às 8h30 da manhã. E nesse mesmo horário, na congregação onde estamos, você também é o nosso convidado a estar participando presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem a aula presencial. É importante você participar dessas aulas presencialmente. E nós tivemos a lição passada, que foi a lição de número 12, que foi trabalhado o título sobre o banquete de Esther. Eu li denúncia e o livramento dos judeus. Não foi falado sobre o primeiro banquete, porque nós já estudamos o capítulo 5, onde Esther se prepara, se organiza, se veste como rainha para se apresentar diante do rei. Mas falou sobre o segundo banquete, a qual ela vai de forma mais ousada diante do rei Assuero. E já se fazia 30 dias, que foi o período entre o decreto, né, de morte ali,
dos judeus, através de Ramã, né? De maneira sutil, interesseira, de maneira pessoal, veio perseguir por causa de um assunto pessoal com Mardoqueu, que não queria se curvar. E aí ele veio a intentar a destruição de todos os judeus. Esse espírito de Ramã, não vamos ter nada individual com ninguém. O Ramã, eu querer espiritualizar e tratar mal as pessoas, sair chamando todo mundo de Ramã. Eu preciso entender o que Ramã representa. Os inimigos de Deus. Os inimigos aqui da nação de Israel. Os inimigos do povo de Deus. Que continua predominando até hoje. Nós vemos aí os Hezbollah. Nós vemos aí atualmente aí esses grandes inimigos. Essas grandes guerras que as pessoas fazem contra a nação de Israel. Mas ele sempre sai vitorioso. Ah, mas ele sai em defesa. Qual o pai que não vai sair em defesa do filho? Se automaticamente é atacado, ele vai contra-atacar. Ele vai sair em defesa. E nós sabemos que Deus ainda tem uma promessa para a nação de Israel, para o povo de Deus. Israel ainda ser salvo. Porque a nação de Israel, o povo judeu, eles podem até ter desistido de Deus. Abandonado a Deus, virado as costas para Deus. Só que Deus, ele não abandonou, não desprezou a nação de Israel, né? Porque Deus, ele tem 3 filhos, como alguns trazem essa metáfora para você entender que Deus, ele tem 3 filhos. O filho dele, Jesus Cristo. Segundo, o filho de eleição, que é Israel, que foi eleito. Terceiro, os filhos de adoção, a qual fui adotado, e aí se torna como filho legítimo, que é os judeus, ou os gentios, que foram adotados. Nós fomos adotados. E então hoje somos irmãos de Jesus e se tornamos também filhos de Deus, ainda que por adoção, como diz Efésios, mas filhos de Deus. Então, queridos, Deus, ele não desiste da nação de Israel. Nós vamos trabalhar a lição de número 13, do dia 29 de setembro de 2024, vai falar sobre Esther, a portadora das boas novas. Quando eu e você, queridos, nos deparamos com este título, com essa palavra, eu e você precisamos entender e entrar dentro da história. Eu e você precisamos entender que Esther aqui é um texto narrativo, Ruth e Esther, 2 textos narrativos, uma história narrativa que narra um fato, mas tem lições espirituais. Esther aqui foi a portadora das boas novas, ali, no meio do povo judeu, porque ela também é judia, diante do palácio, e depois para todos os povos ali. E as boas novas, todos nós sabemos que é o Evangelho, a ponto de a palavra Evangelho, que vem de Evangelion, que significa uma boa notícia. É quando que um rei ia visitar uma outra cidade, e aí alguém se levava a boa notícia desse rei. A boa nova é de que o rei estaria vindo para visitar aquela cidade. Então eu poderia colocar esse título aqui de Irmã Maria, a portadora das boas novas.
o Vanderlei, o portador das boas novas. Sabemos que o mundo está cheio de fake news, que é uma palavra bonita para mentira, cheio de engano, hipocrisia, imoralidade. Mas Deus quer levantar eu e você para anunciar a Cristo as boas novas da salvação. Que, inclusive, o nosso pastor, presidente, o nosso pastor do nosso campo, Edivanir Alves da Cruz, nós estamos aí em uma campanha da multiplicação, aonde nós estamos sendo incentivados, motivados a sair da casinha, a sair do quarto escuro, a sair da zona do conforto e anunciar a Cristo na rua, na escola, no trabalho, na faculdade, aonde nós for, levar também essas boas novas da salvação. Então, entenda que Esther foi portador das boas notícias, e eu e você também temos que ser portador das boas notícias. Não levar notícia ruim ou notícia triste. Não levar notícia de morte, mas levar notícia de morte de Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então leva notícia de morte de alguém que ressuscitou e hoje vive e reina para sempre. O texto áureo, eu gostei muito do texto áureo. Por quê? Porque o texto áureo nos mostra que fala sobre alegria. Porque nós vamos ver na lição, nós vamos estudar, Esther, que é 2 decretos, queridos. Foram feitos 2 decretos. Só que um decreto era de morte. E o outro, segundo decreto, era de vida. Através desse, porque o primeiro não podia ser revogado, vamos ver na lição. Então, o Senhor nos chama para a vida, para a salvação, para anunciar. E Esther 4,14 ainda diz que se Mardoqueu ainda fala que ao seu primo, se ela se calar, Deus ia levantar socorro de outra parte, mas ela sofreria pena. E assim também não podemos calar, temos que anunciar o evangelho. Porque Esther, assim como Ruth representa a igreja, Boaz é um tipo de Cristo. Em Esther nós vemos Assuero, um tipo do rei Jesus, rei dos reis, senhores e senhores, e Esther, uma figura da igreja, e Ramã, uma figura dos inimigos. Temos que entender. O texto áureo diz: para que os judeus, e para os judeus houve luz. Para os judeus ter luz é o mesmo que ter vida. É o mesmo que ter vida. Olha só. E alegria, vírgula, e gozo, vírgula, e honra. Eu gostei muito de o texto áureo, professor, professora, enfatize na aula a diferença entre alegria e gozo. Se você for ver, e algumas traduções bíblicas vão falar a mesma coisa, mas existe uma diferença entre alegria e o gozo da salvação. O salmista, aliás, fala de alegria também, mas vamos pegar Jeremias 15:6. Achando-te as tuas palavras, logo as comi, a tua palavra trouxe para mim um gozo e alegria no meu coração. Um gozo de alegria. Qual a diferença entre alegria e gozo? É que a alegria é um estado. É um estado de alegria. Então esse estado ele passa. O gozo já é um ato. Como assim? Alegria é um estado, como assim? Eu estou empregado, eu estou feliz pelo meu emprego, eu estou alegre pelo meu emprego. Amanhã eu posso chegar lá, o meu patrão falar: você está dispensado. Eu vou ficar triste? Claro que vou. Vou ficar alegre? Não. Mas lá, dentro do meu coração, eu vou falar: eu estou triste.
mas eu tenho ainda o gozo da salvação, que é um ato, não é um estado. É algo que está dentro de mim, independente daquilo que eu e você vai perder. Então, a alegria é um estado. A alegria passa. Até nós temos o Salmo 30, verso 5. O choro pode demorar uma noite, a alegria vem pela manhã. Então, você vem o choro e vem a alegria. Há um limite para o choro, né? E muitas vezes é igual quando uma mãe ganha um filho. Ela sente a dor, as contrações, e quando o filho nasce, ela fica alegre. Alegre. Então vamos entender isso. E Esther 8,16 fala isso. Alegria, gozo e honra e luz. 4 coisas, enfatiza isso, professor. Luz, alegria, gozo e honra. Amém? E nós vamos trabalhar alguns tópicos. Tópico 1 vai trabalhar sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então houve, como Esther foi ali a difusora das boas novas, ela difundiu as boas novas. Houve a humildade de Esther e a sua súplica, que ela foi até o rei. Veja que o rei, quando assinava com o anel de Sinete, não se podia revogar. No dia 13 de Adar, que é entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias e estender a outros ainda também, ou seja, um extermínio em massa. Mas através da súplica, através do clamor, através da humilhação, através do jejum de pedido, do quebrantamento, através da ousadia, como diz Hebreus 4, temos que ter ousadia de entrar no santuário de Deus, com confiança. Temos que nos rasgar, não a roupa, mas rasgar o nosso coração, nos humilharmos, nos quebrantarmos. A igreja, nós precisamos, queridos, nós como igreja precisamos voltar a ter a sensibilidade do Espírito Santo, chorar na frente do Senhor, se humilhar, jejuar. Por algo, a igreja sempre foi assim. Por que parou? Por que paramos, querido? Por que paramos de levar o lenço para a igreja? Havia ainda um desafio para os judeus. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Então você diz, eu já orei, já entreguei na mão de Deus. Não, mas o que é para você fazer, nós vamos ter que fazer. O decreto não podia revogar, não podia. O decreto continuou. O que houve foi apenas um novo decreto de pedido de defesa. Então, eu e você precisamos entender isso. Temos que confiar em Deus, mas fazer a nossa parte. Esther fez a parte dela. Para chegar até o rei, queridos, existia 3 compartilhamentos que eu vou trazer para vocês aqui. Tá aí, Esther, leia que você vai achar. Primeiro, o pátio interno, o pátio externo e a porta. Esses 3 lugares. Veja que Esther, a segunda que ela fica ali diante da porta do rei. Ele estende o cetro para ela. O cetro de ouro. Mostrando para Esther, pede o que você quiser, que até metade do rei lhe dará. Ou seja, Esther cumpriu todos os requisitos. Ponto 2. Segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tiranos e autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações. Havia um limite, queridos, para as ações deste rei. Qual era o limite? Até mesmo para eles. Nem mesmo eles poderiam revogar essas leis, porque é lei baseada na lei dos medos e dos persas. Veja que Daniel 6, 8, 15 também,
quando ele foi colocado ali naquela cova, foi selado ali, baseado na lei dos medos ou dos persas. E os persas prezavam muito pela verdade, pela investigação. Não é como hoje no nosso Brasil, que acontece um fato, já prende a pessoa depois que vai investigar o caso. Não, não é assim. Veja que, pelo menos da primeira vez, aqueles Big Teres, que quando Mardoqueu denunciou, ele falou não direto ao rei, mas a Esther, porque ele não tinha acesso. Veja que mesmo Esther, esposa dele, falando, ele foi investigar o caso. E os persas eram muito rígidos nessas questões. Então, existia as leis, existiam alguns princípios que eram limitados, né? E que deveriam ser obedecidos. Jesus deu um exemplo, existiam os impostos que tinham que ser pagos, Jesus cumpriu o cabamento, apesar que uma das promessas para a nação de Israel, 1 Samuel 17, quem vencesse o gigante Golias era isento de imposto, mas os judeus, a instituição fez algumas manobras para que eles continuassem pagando, porque trouxe alguns benefícios para a nação ali construindo o templo. E Jesus então falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, ele não proibiu nós pagar os nossos impostos. E a Bíblia nos ensina, Romanos 13:1, e outras partes, em Pedro, falar aqui, o seu tempo aqui é curto para mim explicar detalhes, mas a Bíblia nos manda nós orar e abençoar pelas autoridades. 1 Timóteo 2:1 e 2. Oremos pelas autoridades do nosso país. Nós estamos próximos aí a um período eleitoral e é importante nós orarmos, fazer a nossa parte como cidadão, mas orar, queridos. Porque o Brasil é um país democrático, que é regido por homem. Existe uma democracia que é diferente da que houve há muito tempo atrás, né, que eram os deputados que faziam, né, mas mudou totalmente e temos que ter esse respeito. Temos uma Constituição que deve ser seguida e obedecida, essa Constituição, né, que ela surgiu até no ano que eu nasci, né, a Constituição de 1988, todo ser humano tem direito à vida, não podemos violar os princípios, temos que obedecer às ordenações das autoridades, desde que essas autoridades não ferem os princípios da palavra. Temos que obedecer às autoridades. Vem uma lei do aborto, não podemos obedecer, não devemos obedecer. Levante-se uma lei para curvar a imagem, não podemos, porque o Mardoqueu respeitou a Suera, respeitou as autoridades, só que quando foi para quebrar um princípio da palavra, ele não obedeceu. Atos capítulo 5, 29, Pedro diz, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E com isso, nós vemos que tem 3 mandamentos. Tem mandamentos que são de Deus, tem mandamentos de homens, que são as tradições. Existe tradição boa e a ruim. E existe leis, mandamentos do diabo também. Existe doutrina de Deus, dos homens e do diabo também. Então precisamos tomar certo cuidado. Existe a vida pública e a vida privada, que são registradas por um ordenamento jurídico. Ou seja, tem pessoas que são públicas e têm a vida privada também. E devem respeitá-la. Houve o ponto 3, queridos, então, o direito de defesa. Né? E houve-se uma grande repercussão ali em todo o Império Persa, a ponto de muitos chegarem a se tornar judeus. Ou seja, muitos se tornaram hoje, no tempo de Jesus, né, dos apóstolos, existia o proselitismo também. Os gentios que se tornaram judeus, existia todo um ritual, e eles se tornaram judeus. Tipo como hoje, eles se convertendo ao cristianismo. Ou seja, muitos queriam ser como os judeus. Né? Veja que
houve uma matança muito grande na cidade de Suzã, foram mortos 500 homens, os 10 filhos de Ramã foram mortos, 75 mil em todo o Império Persa. E no dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã, Esther 9, houve muita morte, aí algumas matanças, queridos, e até os filhos de Ramã, que foram 10, não a menção da sua mulher, eles morreram, mas o que eles fizeram, queridos? Veja que os filhos pagou pelos pais, as consequências dos pais, os filhos morreram também, que foram os 10 filhos de Ramã. Porque com certeza ensinou eles a fazer coisa errada também. Ou seja, toda a sua família era destruída, porque a sua esposa deu ideia de ele fazer uma forca de maneira imperceptível, que era para o próprio esposo dela. Tópico 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Houve-se a comemoração, queridos, que foi o dia 14 do 12º mês, foi o dia de grande festa para os judeus, a qual era para ser um dia de tristeza. Veja que Ramã havia lançado sorte, que é pur, né? A palavra sorte é pus, para matar os judeus no dia 13. E agora, o dia 14 é um dia festivo, ou seja, um feriado nacional, que essa festa é comemorada. Né? É comemorada. É o que é um livramento que Deus deu ao povo judeu. E veja que essa data do dia 13, para matar os judeus, queridos, veja que é um dia antes, veja que era exatamente, queridos, na data da véspera da Páscoa. Veja que eles comemoraram no outro dia, no dia 13, na véspera da Páscoa, rasgou as suas vestes, né? Mardoqueu. Veja, eles se humilharam. E um dos requisitos da Páscoa era comer, e veja que eles não comeram. Eles se humilharam e se quebrantaram diante do Senhor. Ponto 2. Houve uma carta. Houve 2 cartas. Então, é enviada, depois da primeira, uma carta por Mardoqueu, que Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim. Então, houve 2 cartas. Aquela primeira que foi enviada, depois a segunda carta, né? Que é desse decreto. A festa entrou definitivamente no calendário judeu, até aos dias de hoje é comemorada essa festa de Purim. E quando é feita essa festa de Purim, que quando chega o nome de Ramã, eles batem os pés e falam que esse nome seja apagado, que foi o inimigo dos judeus. Veja que era para eles morrerem um dia, olha só, queridos, era para eles morrerem um dia e eles comemoraram no outro dia. Fazendo essa aplicação espiritual, era para mim e você morrer. Nós não merecia nada, nós não merecia a salvação, nós merecia a condenação. Mas, a partir do momento que eu aceito a Cristo, Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Toda a condenação, as acusações, toda a cela que era contrária contra nós, Jesus cravou lá na cruz pela minha vida. Então, o que era para ser tristeza sem Jesus, com Jesus é alegria e gozo, e festa e celebração. É a simbologia no Esther para mim e a sua vida. Né? Ponto 3 do tópico 2, a exaltação de Mardoqueu. Ele foi exaltado, ficando no lugar de Ramã, como o segundo presidente, lá em Esther capítulo 10. Né? Veja que Esther 8.1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. Chega aqui o momento que Esther vai revelar que ele era o parente de Esther. Veja, ela soube fazer tudo que num tempo certo, no momento certo. Então, não se precipite. Provérbios fala que a precipitação é do tolo. Esther não fez caso, não jogou Deus na parede, não se fez de vítima. Eu estou sendo vitimizada. Não! Ela orou, fez
tudo com prudência, certinho, corretamente, sem quebrar princípios, sem quebrar protocolo. Esther também poderia morrer, mesmo sendo esposa do rei, mas Deus trouxe vida a ela e a todos os judeus até os dias de hoje, que a salvação vem dos judeus. João 4. O propósito de Deus é usar servos e servas em todas as áreas da sua vida. Tudo o que fizemos deve ser feito para a glória de Deus. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo é para a glória de Deus? E aí, Deus quer fazer a obra em nós, primeiro em Esther e depois através de nós. Deus quer fazer a obra em você e depois através de você também. Tópico 3, uma mulher chamada por Deus para ser revelante no mundo, uma mulher notável. Nós vemos aí, para isso não foi preciso, olha só, disputa ou inversão de papéis. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra. Respeito, obediência. Ela não, queridos, perdeu a sua valorização de mulher. Ela procurou obediência. Eu não posso pegar para dizer que mulher é pastora, pegar um gancho aqui. Para com isso. Ela foi uma mulher notável. Ela foi uma mulher fiel, de virtude, que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Veja que ela obedeceu a Assuero, obedeceu tudo, obedeceu o primo mais do que eu, poderia dizer, não teve satisfação a você. Não, ela procurou seguir a risca a obediência. E quem obedece é feliz. O ponto 2 fala dessas guerras do sexo. Nós temos a guerra do sexo, o homem querendo ser mulher, a mulher querendo ser homem, que visa instilar o ódio, a aversão entre homens e mulheres. Não, queridos. Esses 2 livros, Ruth e Esther, já veio para isso, para mostrar que a Bíblia não é machismo, não tem machismo e nem feminismo na Bíblia. Deus fez o homem conforme a sua imagem, semelhou homem ou mulher, e eu, mulher, os fez. O que difere o homem da mulher, queridos, são os papéis. O problema é que hoje, mulher quer fazer o papel de homem e homem querendo fazer o papel de mulher. Os papéis são diferentes, mas perante Deus, todos somos iguais. O homem tem coisa diferente da mulher, tanto fisiologicamente, tem um XY, XX. O homem é diferente, a voz é diferente, o homem tem mais força, ele é um ser diferente, querido. Vamos parar com essas guerras de sexo, a mulher tem que ser igual ao homem, a mulher tem que tirar o útero, fazer... Não, para com isso. A mulher pode viver sozinha mesmo. Ponto 3. O contexto cristão. Muitas mulheres foram levantadas, que são destacadas aqui: Catarina Vumborá, Suzanne Wesley, Sarah Carley, Corrier Timbon. Mulheres que foram levantadas: Ruth Graham, Frida Vingre e outras mulheres, Albertina, Celina de Albuquerque, que foi a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. E aí, Wanda Freira Costa, esposa do nosso pastor, presidente, né, que hoje está o nosso José Wellington Costa Júnior, da nossa convenção, e preside de honra o nosso pastor José Wellington, a sua esposa, dentre tantas outras mulheres notáveis que permanecem em atuação em solo brasileiro até os nossos dias. Você tem sido um homem notável? Você tem sido uma mulher notável, assim como Esther, obediente, dedicada, honrada, que vivia os princípios da palavra do Senhor? Aprendemos como Esther. Que Deus abençoe.